Olá, bem-vindas mais uma vez a este lugar de esperança que nós chamamos Cordão de Raab. Com o episódio de hoje nós vamos dar início, como prometemos, a uma série de conversas acerca de versículos bíblicos que têm sido muitas vezes memorizados e repetidos como forma de justificarmos algumas ideias pré-existentes. Nós vamos olhar para o texto e para o contexto, muito importante, e utilizar ferramentas básicas de interpretação bíblica que todas nós temos de aprender a dominar e a utilizar para que nunca, mas nunca mesmo, usemos a palavra de Deus em vão, ou seja, fora do seu propósito. E começamos com um versículo do Novo Testamento que tem sido mesmo muito usado para justificar que a presença de Jesus é manifesta apenas quando se juntam pelo menos 2 ou 3 pessoas no seu nome e, por último, mas não menos frequente, que uma oração dita por 2 ou 3 pessoas tem uma resposta afirmativa garantida da parte de Jesus. Será que é isto? Vamos lá ver. Que, para já, eu já disse por 2 vezes, repeti estas palavras 2 ou 3 pessoas, já há muitas de vós que estão aí, estão a pensar, acho que sei qual é este versículo que elas vão falar hoje. Diz lá qual é. Pois é, Adelaide, nós estamos a falar de Mateus 18, dos versículos 18 a 20, e eu vou citar. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E realmente estes são versículos que nós ouvimos muito nas reuniões de oração, ou talvez tu sejas como eu, que já usou estes versículos na minha oração. Mas, na verdade, Jesus, quando fez estas declarações, ele não estava a falar sobre oração, e nós já vamos ver isso. Ele estava, sim, a falar sobre outro assunto muito pertinente à igreja, que é a disciplina. Então, talvez tu, como eu já disse, pode ser que já tenhamos usado estes versículos no contexto inapropriado. Culpada, confesso. Vamos então ver como é que estes versículos se aplicam, Adelaide? Vamos. Mas este é um princípio básico para, enfim, chegarmos a qualquer texto bíblico e entendermos ou começarmos a entender. É que para entenderes uma parte da Bíblia não podes perder de vista a parte, o total, não é? Sim. O conjunto dos 66 livros da Bíblia e depois também o que é que cada livro pretende fazer, que género se trata, enfim, qual o seu contexto histórico, tudo isto é muitíssimo importante sabermos isto e há várias maneiras de chegarmos a esse conhecimento que são muito acessíveis. Nós sabemos que estes versículos em específico, que a Célia estava aqui a falar, Mateus 18, 20, é aquele último versículo que ela mencionou e que muitas vezes é utilizado então fora do que nós acreditamos que é o contexto, e portanto, para pôr isto no contexto, para já é importante nós encontrarmos a tal informação fidedigna, online, em sites credíveis, que nós sabemos que podemos confiar. Também bíblias de estudo, há belíssimas bíblias de estudo disponíveis nas diferentes livrarias, portanto, não faltam recursos, mas hoje faz sentido mencionar um recurso que está na biblia.pt, mesmo assim o site, biblia.pt, sem acento, que pertence à Sociedade Bíblica de Portugal. Eu vou mostrar-vos como é. Bom, depois de te registares no site, eu já me registei, passas a ter as credenciais para ter acesso a ferramentas como estas. Por exemplo, mostra-nos aqui o livro, se é no Antigo, se é no Novo Testamento. Neste caso vamos ao Novo Testamento, vamos a Mateus, capítulo 18, que é aquilo que nós estamos a tratar agora.
E estas ferramentas dão-nos um contexto teológico, histórico, claro, também de todos os livros da Bíblia, como esta aqui, por exemplo, está a falar-nos do que é o rei no Novo Testamento, que figura essa é o rei, e também permite fazer uma coisa muito gira, que é comparar lado a lado diferentes traduções da Bíblia. E neste caso estamos a ver a BPT, ele aqui dá-me uma lista possível, posso pôr, por exemplo, o livro, que é mesmo uma tradução muito diferente daquela que nós estamos mais habituados, mas posso ter aqui a Bíblia para Todos, a Revista e Corrigida e a BPT lado a lado. Esta possibilidade é muito útil porque permite às pessoas que não conhecem as línguas originais, que é o meu caso, compreender um pouco melhor as verdades mais profundas do texto através destas diferentes traduções que foram feitas ao longo do tempo. Depois de registares, passas a ter as credenciais para teres acesso a ferramentas como estas, que te falam do contexto histórico e teológico de todos os livros da Bíblia, esclarece quanto à datação e autoria, entre outras coisas. E também te permite fazer uma coisa muito gira, que é comparar lado a lado várias traduções da Bíblia, o que é muito útil quando se trata de compreendermos as verdades mais profundas do texto, para quem não entende, como eu, as línguas originais. Até dia 30 de outubro estes recursos vão continuar a ser grátis. A partir daí as coisas vão mudar um pouco, mas eu prometo que mesmo assim vai valer muito a pena registarem-se, fazerem parte deste esforço que a Sociedade Bíblica tem feito para trazer literacia bíblica às pessoas, levar a Bíblia até às pessoas. E além disso, se quiserem apoiar através deste site a Sociedade Bíblica de Portugal, então ainda melhor. Mas vamos voltar a Mateus. Vamos agora entender o contexto imediato. O que é o contexto imediato? São os versículos que antecedem ou que vêm depois da passagem em questão. No caso daqui do nosso versículo, são os versículos 15 a 17 de Mateus 18. Jesus está a ensinar aos discípulos, e claro, por extensão à igreja, como lidar com o irmão ou com uma irmã que cometer um pecado e como é que esta reconciliação deve proceder. E então Jesus dá espaços específicos que nós vamos ver agora nestes versículos do 15 ao 17. Diz assim no 15: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Este é o 15. Pronto, primeiro passo. Jesus está a dizer, vai a sós, portanto, em particular, fala com o teu irmão e se houver reconciliação, houver perdão, pronto, ponto final, já está resolvido. Está para trás das costas mesmo, não é para voltarmos a trazer o assunto ao irmão, não é para estar a falar daquilo que aconteceu entre ti e o irmão quando foste, enfim, confrontá-lo com essa questão. É para esquecer, está feito. Se ele se arrependeu, pediu perdão, está feito. É como se nunca tivesse acontecido. Exatamente, ganhaste o teu irmão. Ganhaste o teu irmão. Se não, Jesus dá o próximo passo. 16. Então, se não diz assim, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. A boca de 2 ou 3 testemunhas. Aqui está, 2 ou 3. Já ouvimos isto já várias vezes aqui na nossa conversa. Mas neste passo, que é o segundo passo, Jesus está a dizer, ok, não resolveu, leva testemunhas para confirmar a tentativa desta reconciliação. Ok? Muito então, bem. É isso que vai acontecer. Então, se não for resolvido... Nova tentativa. E em que moldes? Aí já não vais sozinho. Aí já vais com passo número 3. 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Bem, se a coisa também correr mal assim, com as tais 2 ou 3 testemunhas, tens que ir à igreja. Tens que ir falar à igreja. E se também não escutar a igreja, se esta pessoa trazida perante a igreja também não escutar, considera-o como um gentio e publicano. Outras traduções dizem cobrador de impostos, pagão. Um descrente, não é? Alguém que não faz parte do corpo. Alguém de fora, não é? Podemos compreender isso dessa forma. Então aqui está, no terceiro passo, é como se fosse o último passo, não é? Não houve reconciliação, a igreja ouviu, portanto tu levantaste na igreja, contaste o que aconteceu e não houve resolução, não houve reconciliação, então agora existe a recusão, não é? Da comunhão dentro da igreja. E o objetivo desta disciplina cristã que acontece dentro das igrejas é para restauração, é para reconciliação. O foco desta passagem é realmente trazer o perdão, não é? Jesus está aqui a ensinar sobre a disciplina que é para trazer perdão, reconciliação. Esse é o foco, não é?
E então lemos então os versículos 18 a 20, tendo em conta que o 20 é o que nós estamos mais aqui focado. Não é? Jesus está a falar de tudo o que for ligado na terra será ligado no céu. É, portanto, um acordo com a decisão da igreja. O que a igreja decidir, Jesus está a dizer, será acordado. Assim será feito, não é? Exatamente, não é? E então 2 ou 3, quando lemos no versículo 20, está ligado então com o 16. Sim. Não é? Das 2 ou 3 testemunhas. Estás a citar o 20, é isso? Porque Sim. onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E nós sabemos que Jesus está sempre presente com o seu povo. Mas aqui, neste contexto, como nós já lemos e como já podemos entender, o ponto mesmo de Jesus aqui é a disciplina e não a oração. Mateus, o autor deste evangelho, usa a linguagem da Bíblia dos judeus para mostrar como Jesus era de facto o prometido das Escrituras. Se vocês olharem para as referências cruzadas da vossa Bíblia, que é uma ferramenta muito muito útil e muito segura de utilizarmos, não é? Porque às vezes pode haver umas um bocadinho mais complicadas, mas esta é muito segura, muito útil. Quase todas as referências que estão apensas aqui a esta passagem têm a ver com os livros da lei, com o Levítico, Deuteronômio. Se vocês então olharem para essas referências cruzadas, normalmente são letrinhas pequeninas que apontam para os tais outros versículos da Bíblia, podem ver que elas vos levam, como eu dizia, até Deuteronômio, que é um dos livros da lei dos judeus. Ali, nesse livro, especificamente em Deuteronômio, Moisés falava da lei que pretendia evitar o problema dos falsos testemunhos em tribunal. Imagina, alguém vem te acusar falsamente de alguma coisa, como é que tu te defendes? E Moisés explica como é que tu te defendes, com 2 ou 3 testemunhas. É este o frasear que os ouvintes de Jesus desta altura iriam imediatamente fazer essa ligação, porque era algo praticado, enfim, nos seus próprios tribunais, não é? Era necessário 2 ou 3 testemunhas para que algo fosse confirmado e alguém pudesse ser condenado. Ninguém podia ser condenado sem que estivessem, de facto, houvessem 2 ou 3 testemunhas que testemunhassem contra essa pessoa. Então, imediatamente, este contexto para os ouvintes da altura era esse. Estamos a falar de um caso de tribunal, estamos a falar de um julgamento, estamos a falar de disciplina, como tu estavas a dizer. E foi isso então que Jesus pretendeu fazer, porque usaria o Nosso Senhor linguagem tão explicitamente ligada àquela que era familiar aos judeus, que remete para essa situação da explanação da lei, do trazer da lei ao povo. Porquê que Jesus iria fazer isso se ele quisesse falar sobre oração? Ele falou sobre oração em muitas outras partes da Bíblia, portanto, ele quando queria falar sobre oração, não falava sobre oração. Não precisava de andar às voltas a Deuteronômio nem a Levítico para falar de nada. Nunca, na questão de quando é que Deus ouve as nossas orações ou não. Não se trata disso. Por tudo isso, o que é que nós entendemos? O que é que podemos inferir daquilo que lemos? Que nós não podemos mesmo usar este versículo para determinar que, como eu falava no início, estamos num culto desde que haja 2 ou 3 pessoas reunidas. Não é disso, não é esse o contexto, não era sobre isso que Jesus falava. Jesus menciona a igreja, mas não é esse o contexto. Também não se trata de dizermos umas quantas frases bem intencionadas, bonitas, bem elaboradas, uma oração com muitas citações, né? de vários versículos e contar com aqueles amém também dos outros dos irmãos e das irmãs para considerar que o que eu disse vai ser mesmo feito por Deus, porque eu disse na presença de 2 ou 3 pessoas, portanto está feito, está legitimado. Isto também não era de toda a intenção desta passagem bíblica, porque Deus, temos de nos lembrar, Ele não está às nossas ordens. E nós não podemos prender Deus em determinadas palavras, nem agarrar os seus propósitos, nem determinar o que Deus quer fazer, só porque citamos um ou outro versículo bíblico com as nossas orações. Jesus estava a falar então especificamente sobre as questões da aplicação da disciplina. Sim. Não estava a falar especificamente das orações que podemos fazer de cura, prosperidade, sucesso profissional, da conversão dos nossos familiares, da felicidade dos nossos casamentos, ou o que quer que seja que nos pareça adequado na altura e que até seja apropriado. Por último, não se trata de convocar Jesus para estar presente numa reunião pelo facto de estarmos 2 ou 3 presentes, não é? Interessante que dizes isso, porque eu já ouvi este texto sendo citado assim, olha, nós estamos aqui só 2 ou 3, mas Jesus está aqui no meio. Não, já ouvi isso, mas não é isso que Jesus está a dizer. Não pode ser isso. Porquê?
Porque o que é que nós sabemos pela própria palavra, pela própria Bíblia? Que Jesus está para já connosco através da própria palavra, não é? Só isso já é a presença de Jesus connosco. E depois, sabemos que Ele está onde? Ele está à direita do Pai, está no seu corpo redimido e está constantemente a interceder por mim e por ti. Então Ele está presente também nas nossas vidas desse modo, porque Ele está envolvido, está presente, a sua presença é real. E certamente que Ele está presente connosco no sentido de nunca ficarmos desamparados. Sim. E até nos lembramos na questão do memorial, da Santa Ceia, que enfim, que é outra questão que nós não vamos entrar nisso agora, mas sabemos também que ali na Santa Ceia Ele está presente em espírito. Acreditamos nisso. Além disso, a presença que todo cristão pode, com certeza, ter como garantida, e não precisa de 2 ou 3, basta um, que sou eu neste caso, Sim. que é a Stella, é a do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos a sua habitação, somos a sua tenda e somos, em última análise, o lugar de encontro com o próprio Deus. Sim, não é? É isso mesmo. Concluímos. Deixa-me terminar voltando à intenção original Isso. de Mateus 18:20, como já citamos várias vezes aqui, é realmente a disciplina. E a disciplina nas nossas igrejas é um sinal de que a igreja é saudável, não é? Isto aqui é um mandamento que foi dado por Jesus antes da ceia e antes do batismo. Portanto, são os 3 grandes mandamentos. Portanto, se a tua igreja aplica a disciplina, ela é uma igreja, tem indicação de ser uma igreja saudável, não é? E o reino de Deus é de reconciliação, de arrependimento. Dentro da igreja, para aqueles que são salvos, existe o processo contínuo de santificação e por isso o perdão deve estar sempre presente nas nossas vidas. E nas próprias Escrituras nós encontramos um exemplo de disciplina que ocorreu numa igreja, que é em Coríntios. Podemos ler 1 Coríntios capítulo 5, vocês vão encontrar esse processo. O problema, não é? O problema e o que é que Paulo diz que deve ser feito. E depois o interessante é que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, podemos ler sobre essa reconciliação, sobre esse perdão que acontece e a restauração do irmão à igreja. E é bonito mesmo de se ver e ver isto acontecer nas próprias Escrituras, não é? Sem dúvida. E isto acontece nas nossas vidas, na nossa redenção, na nossa salvação. Nós somos reconciliados com Deus. E o que é que acontece neste processo? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque se isso não acontecer, nós estamos separados de Deus. O nosso pecado é uma rebelião contra Deus e não podemos estar em comunhão com Deus. Mas a partir do momento que Deus nos redime, nós arrependemos dos nossos pecados e através da obra de Cristo nas nossas vidas, existe perdão de Deus e existe reconciliação e então entramos em comunhão com Deus através de Cristo. Quando entramos nesta comunhão maravilhosa com Deus, nós somos salvos para quê? Qual é o propósito? Para nós entrarmos para a igreja. E Jesus cita a igreja aqui nestes versículos, porque muito importante nós nos lembrarmos e entendermos a partir deste texto é que quando a disciplina ocorre, ela ocorre na igreja. Não é por um indivíduo, não é pelo líder, não é pelo pastor, mas sim a igreja. No versículo 17, Jesus menciona a igreja. O que é maravilhoso sobre esta comunhão que nós temos com Deus é que nós somos salvos para a igreja que representa o reino dos céus, e por isso Jesus então diz: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu, porque a igreja é uma representação do que já aconteceu no céu. Sem dúvida, e olha que eu gosto muito da tua tradução, porque é verdade que nós podemos encontrar traduções que podem gerar alguma confusão aqui. Algumas, como por exemplo esta que eu tenho aqui à minha frente, diz tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Dá a impressão que o movimento é o contrário, não é? Que é Deus que depois concorda com o que a Cela e as amigas dizem. Não é essa a questão, não é? A questão é, o movimento é contrário. Sim. Algo que acontece no céu e que é refletido na terra, tem a sua expressão visível por essa decisão, por esse caminho que foi tomado pela igreja, mas que é um reflexo do que está a acontecer no céu.
e não o contrário, não é? Por isso é que é bom, há bocado nós dizíamos, olhar para várias traduções, há umas mais contemporâneas, há umas mais contextuais, e é muito bom nós conseguirmos perceber porque é que elas estão lá, porque é que elas existem e que são muito úteis. É muito importante essa distinção, não é? Muito boa, sim, muito boa a tua nota também, sim. E lá está, o contexto das próprias, usar o contexto imediato, usar o contexto do livro, entender Mateus, entender o que a Bíblia diz num todo, não é? Numa história completa, ajuda-nos a interpretar as Escrituras. Não há nada melhor do que as próprias Escrituras interpretarem-se a si mesmas, e por isso devemos ler não só um versículo tirado de fora, mas abranger essa leitura, não é? Sem dúvida. Se há algo que tem mesmo de crescer em nós é o respeito pela palavra de Deus, enquanto expressão da sua vontade, do seu caráter. Usar e abusar de determinados versículos, como eu confesso que fiz durante muito tempo, por ignorância ou até às vezes por desrespeito e falta de noção de qual é a minha posição perante Deus, não é? Não conhecer bem o seu caráter. É algo que todas nós devemos parar de fazer agora mesmo, e que Deus nos ajude, Stella. É verdade. Precisamos dessa ajuda. Um temor, não é? É verdade. Bom, nós vamos ficar por aqui. Para a semana estamos de volta para estudarmos, conversarmos juntas sobre mais um versículo muito utilizado, mas que é preciso ser escutado e compreendido dentro do seu contexto, como fizemos aqui hoje convosco. Não se esqueçam de ativar as notificações do YouTube, clicando lá no sininho, e até lá partilhem este vídeo, ponham um like, subscrevam o canal do YouTube do Cordão de Raab, deixem os vossos comentários, se tiverem sugestões e se tiverem perguntas. E esta semana vamos deixar aqui um mimo às pessoas. É verdade. Nós temos um presente, não é, Adelaide? É verdade. Que a Rádio Transmundial nos proporcionou para enviar para a primeira pessoa que queira partilhar connosco um versículo assim. Um versículo muito conhecido e que possa também ter sido mal utilizado. Então, a primeira pessoa que partilhar um versículo connosco vai ganhar este presente. O que é o presente? É uma Bíblia em português do Brasil, ela está numa tradução que é a Nova Versão Internacional. Atenção que nós só vamos poder enviar para aquelas que estão em Portugal. Por causa dos portos do correio ficaria muito caro. Não levem a mal, mas por enquanto é só conseguimos chegar a Portugal. Mandem a vossa mensagem pelo Instagram, nós ficamos à espera. Deus vos abençoe. Até breve. Né? Aqui mesmo no Cordão de Raab.